O contrato acaba no final de junho e o que está sendo costurado para que a CBF pague a multa rescisória, que seria proporcional ao tempo restante de contrato, e isso vai dar cerca de 2... Jorge Jesus está perto de assumir a seleção brasileira. A CBF já sabe o valor da multa rescisória, cerca de 2,5 milhões de euros, e está disposta a pagar. O treinador deve receber um salário próximo ao que ganhava no Flamengo, com premiações altas por desempenho. Ele acompanha de perto o futebol brasileiro, conhece os jogadores e vê a seleção como sua grande chance de alcançar um novo patamar na carreira. Aos 71 anos, essa pode ser sua última grande oportunidade. Mauro César Pereira, né, ele tem informações aí exclusivas sobre Jorge Jesus e CBF, né? Já se falava muito que o Jorge Jesus era o plano A da CBF, que o Jorge Jesus abriria mão de muita coisa, né, de dinheiro, muita coisa, dinheiro, muito dinheiro para comandar a seleção brasileira. Jorge Jesus, que tem 71 anos, já mostrou algumas vezes o interesse de comandar ou a seleção brasileira ou a seleção portuguesa. E agora, Mauro, ele tem essa grande chance, né? Ele tá, sim, como primeiro nome da lista da CBF. Ontem mesmo, eu estava num evento, eu falei com uma pessoa que muito forte ali dentro da CBF, que disse: a lista é a seguinte: Jorge Jesus, Abel Ferreira e Mancini. Foi a lista nessa ordem que me passou a pessoa: Jorge Jesus, Abel Ferreira e Mancini. Essa é a lista da CBF, de acordo com uma pessoa muito forte que eu conversei ontem no evento que eu estava. E, Mauro, você tem informações exclusivas aí, né? Sobre multa rescisória do Jorge Jesus, sobre possibilidade de acordo. Ou seja, tá mais perto, né, Mauro, de um acerto entre o Mister e a CBF? O que eu sei é que ele tem uma remuneração lá que é uma coisa assim, totalmente fora do padrão, né? Como acontece na Arábia Saudita, nem na Europa se paga isso, tanto que os caras saem da Europa e vão para lá. E ele sabe que em qualquer lugar que ele for trabalhar, ele não vai ganhar isso, ele vai ganhar menos, mas vai ganhar muito bem, né? O contrato acaba no final de junho e o que está sendo costurado para que a CBF pague a multa rescisória, que seria proporcional ao tempo restante de contrato, e isso vai dar cerca de 2,5 milhões de euros aproximadamente. A CBF já está se preparando para fazer esse pagamento, né, desde que chega ao acordo com o empresário do técnico, acordo do contrato, que está sendo encaminhado. Ele deve ganhar parecido com o que ele ganhava no Flamengo, mas com elevadas premiações. E essas premiações vão ser definidas. É evidente, pode ser final, campeão do mundo, um prêmio. Finalista, ou um prêmio um pouco menor. Semifinalista, colocação nas eliminatórias, pode ter um X por vitória. Eles vão negociar esses detalhes todos. E ele vai colocar um monte de premiação lá para ganhar cada vez mais, claro, para compensar. Para compensar não, para tentar ganhar mais dinheiro, né? Óbvio. No Flamengo, até na época, uma história que me contaram, até que me falou isso, foi um dirigente do clube, o Flamengo fez uma minuta de contrato assim, inicial e tal, para análise, né? Aí colocou premiação, Copa do Brasil, tanto, Brasileiro, tanto, Libertadores, tanto, Carioca do outro ano, né? Enfim, tanto. E ele virou e falou: e o Mundial? Coloca aí o Mundial, eu quero ganhar o Mundial. Aí colocaram o Mundial também, uma premiação. E ele foi até a prorrogação, né? Contra o Liverpool, um jogo até muito bom do Flamengo naquela ocasião. Perdeu lá no gol do Firmino. E quase empata no fim, tem uma bola do Lincoln que se empata e ia para os pênaltis. Quer dizer, ele teve a possibilidade. O Liverpool jogou mais, foi melhor, mereceu ganhar, mas ele não foi goleado que nem o Fluminense do Diniz, por exemplo, pelo Manchester City. Ele disputou. Ele tem muita autoestima, né? E ele acredita muito nele mesmo, obviamente. Então a questão já está se costurando mais ou menos não, quanto vai ganhar, a CBF sabe qual é o valor aproximado da multa, está disposta a pagar e já escolheu que o homem é ele. A não ser que haja alguma reviravolta, a tendência é que isso avance. Os sauditas não querem liberar, mas se pagar a multa, se está previsto em contrato, ele pode sair. Ele já trabalhou lá antes, né? É pouco provável que os 71 anos que ele fará em julho, que ele volte à Arábia Saudita mais uma vez, então é um ciclo se encerrando, sabe-se que ele não vai continuar no clube. E a CBF quer contar com ele ainda no mês de maio, para que ele possa começar a trabalhar e convocar para junho. Como ele vê os jogos da seleção e acompanha, ele conhece os jogadores brasileiros, sempre observou o futebol brasileiro, porque quando trabalhava em Portugal já contratava muitas vezes atletas aqui do Brasil, né? E quando foi para a Turquia levou o Arão, por exemplo, quer dizer, sempre foi assim, né?
um olho mais atento aqui ao mercado brasileiro. E depois que passou pelo Flamengo, mais ainda. Para ele não deve ser muito difícil fazer uma convocação. Ele tem uma ideia de quem está sendo convocado, quais são os jogadores, características, quem está de fora. Então, é diferente, por exemplo, se o Ancelotti fosse contratado. Eu duvido que o Ancelotti fique de madrugada vendo a seleção brasileira. Brasil e Venezuela, o Ancelotti lá de pijama, com aquele gorrinho lá, 3 da manhã, 4 da manhã, pescando assim, vendo o jogo. Não vai ficar vendo, vai dormir, vai dar treino de manhã. Vai sair para jantar em Madrid, fazer outra coisa. Vai ver esses jogos aqui da eliminatória sul-americana. Com razão. O português vê. Os brasileiros querem ver, né, mano? Exato. Mas o jogo da seleção tá Mas o JJ vê porque ele tem um olho enorme em cima da seleção. Ele tem a vontade. Porque para ele é a oportunidade dele se colocar num patamar mais alto. O que acontece? Eu acho ele um técnico muito bom, mas por uma série de razões ele não chegou no patamar mais alto. Uma delas é que ele não fala inglês e tudo mais. Você vê o Vitor Pereira tá lá no Wolverhampton, dá entrevista em inglês, fala, se vira, tirou já o time do rebaixamento. Ele já fincou a bandeirinha dele na Premier League. Você acha que ele teria nível, Mauro, para clubes maiores da Europa? Eu acho que sim. Assim. Eu acho que sim. E também ele começou um pouco mais tarde, né? A carreira dele não começa muito jovem. Tanto que ele já está com 70 anos de idade, 71 vai fazer. Na Copa ele vai fazer 72, né? Durante a Copa, se não estou enganado, ou perto da final. Enfim, depende das datas, não sei de cabeça agora. Mas enfim, certa capacidade ele tem, personalidade ele tem, ele não é um técnico que vai olhar para jogador nenhum de baixo para cima para pedir para entrar na rodinha, entendeu? A rodinha vai ser em torno dele. Até passa às vezes um pouco do ponto, que é muito esporrento, né? Ali à beira do campo, ele pega pesado às vezes com os jogadores. Mas assim, ele tem conhecimento, a maneira que ele monta as equipes é uma maneira que eu acho que agrada o brasileiro geral. São times agressivos, que atacam, que buscam gol, faz pressão no campo do adversário, conhece os jogadores. Eu acho que ele é o nome mais óbvio, assim, é o cara mais óbvio. Acho que tudo combina. E tá afim. Que ele sabe que é a chance dele se colocar no outro patamar. Se ele vai à Copa do Mundo e o Brasil faz uma boa Copa, se ganha então, ele se coloca numa outra esfera. Então, ele pode encerrar a carreira dele daqui a algum tempo como um técnico maior do que ele é até hoje. Porque ele não tem, de fato, um prestígio, né, no mercado europeu que poderia num outro cenário. Agora, eu acho que outros técnicos não são melhores que ele, eventualmente conseguem fazer mais destaque. O Marco Silva, eu acho que não é melhor que ele, por exemplo. O Vitor Pereira mesmo, que treina no Fulham. É um técnico até mais defensivo e tudo, mas tem uma carreira na Inglaterra, é mais conhecido, não tem jeito. No mercado ali é mais conhecido. Então ele não conseguiu penetrar nesse bloco. O Vitor Pereira deu uma entrevista aqui no Corinthians e falou: se pudesse treinar o Liverpool, eu queria treinar o Liverpool. Foi até um pouco indelicado, né? Pela maneira que falou, como que diz, eu estou aqui porque o Liverpool não me quer. Depois ele meio que se desculpou, mas foi sincero. E todos eles querem. Sim. Qualquer um desses europeus que vem para cá, o Felipe Luiz mesmo que está no Flamengo, é claro que ele quer treinar um time europeu, que ele sonha. Ele já falou de Champions League que ele não ganhou como jogador. E é normal que seja assim, gente. Não pode proibir o cara que tem nível para estar num patamar mais alto, pode ser o Abel Ferreira, de um dia sonhar com uma Champions League, com uma Premier League, com um campeonato espanhol, você ganhar um título europeu, que é muito mais visto no mundo inteiro, tem muito mais visibilidade. Esses caras são de lá, quer dizer, é voltar, no caso para quem está aqui, voltar para lá. E para ele, a chance é a Copa do Mundo. Ele não vai dirigir mais um time desse tamanho, um time importante. Como eu falei, o Vitor Pereira entrou no Wolverhampton. O Nuno Espírito Santo fez esse caminho. Já passou pelo Tottenham, agora está no Nottingham Forest, que é menor que o Tottenham. Historicamente, talvez não, né? Porque não tem títulos tão importantes. Mas é um time de Londres, tem mais torcida maior, né? Mas ele volta em algumas casas, mas o time vai para a Champions League, tudo indica. Sim. Quer dizer, é um time de pouca posse de bola e tal, tem um estilo do Nuno, mas esse cara ele é um técnico de Premier League. Está no terceiro clube dele. O Vitor Pereira já entrou nesse bloco. Pode ser que o Abel amanhã entre, pode ser que o Arthur Jorge entre, o Marco Silva já está lá há algum tempo, né? E o Jorge Jesus não vai entrar mais na Premier League, no Campeonato Espanhol, num time importante. Acho que não há mais tempo pela idade dele, inclusive. Então a seleção para ele é a grande chance dele se colocar numa vitrine maior. Porque embora as seleções hoje sejam secundárias em relação aos grandes times, por exemplo, um jogo como o de ontem, Arsenal e Real Madrid, atrai muito mais atenção do que qualquer jogo de seleção. Qualquer jogo, eu não sei assim, para a gente que o Brasil e a Argentina, né? Ou eventualmente alguns confrontos europeus muito grandes, uma Alemanha e Espanha, num grande choque, num jogo que vale alguma coisa. Não esse negócio de Liga das Nações, porque é muito secundário. Eu falo de, eventualmente, num confronto mais importante, numa Euro, quando acontece numa Euro. Mas um jogo como o de ontem atrai muito mais atenção, na minha visão. Não sei se vocês concordam, que as pessoas ficam muito mais mobilizadas. E o jogo, são duas seleções em campo praticamente, quase todo mundo é convocado. Então o Jesus tem na seleção brasileira a porta de entrada para um outro nível, outra prateleira. E ele deseja isso, que ele sabe que talvez seja a última chance dele. Então, assim, isso favorece. Ele quer a seleção. Outros técnicos têm que ser convencidos. O Ancelotti, você tem que convencer.
E convencer o cara a sair do Real Madrid. E eu acho um pouco tolo achar que, porque perdeu ontem, não vai mandar ele embora porque perdeu ontem, gente. Tomou uma chinelada, se ele vence lá por 1-0, 2-1, 3-1 e não se classifica, eu não acho que o Real Madrid vai demitir o seu técnico no meio da temporada, como se fosse um dos dirigentes aqui do futebol brasileiro, porque perdeu um confronto pro Arsenal depois de ganhar tudo que já ganhou, né? Então, sinceramente, o Ramon Dias foi demitido do Corinthians? Não foi. Depois de mais 3-0 no primeiro jogo, foi igualzinho, 3-0. Será que o Real Madrid vai mandar embora? Vá para a seleção brasileira, não quero mais você tomou de 3-0. Eu acho que ele tem chance de não ficar o fim da temporada. O fim da temporada, agora, exato. Mas o fim da temporada é depois do Mundial. Vamos imaginar que ele também não ganha o Campeonato Espanhol, que já perdeu para o Valência. É a final da Copa do Rei com o Barcelona. E perde a final, aí pode ser que não renova, mas no meio da temporada o Real Madrid vai mandar embora, eu acho um pouco provável. Porque nem no meio, é na reta final. Por exemplo, a primeira vez que o Zidane assumiu, que ele foi lá o campeão, foi mais ou menos na época da janela de janeiro ali, né? Começo do ano. Na virada do ano, que é o momento que dá para trocar. Trocar agora, e um cara do tamanho dele, quem que o Real Madrid vai colocar agora que vai resolver? A Juventus trocou recentemente seu técnico, mandou embora o Thiago Motta, que no caso é uma versão italiana do Real Madrid, podemos dizer, que é o maior campeão da Itália, embora não seja o maior italiano campeão europeu, porque estava fora da Champions League. Aí foi buscar o Igor Tudor e fez um contrato até o final da temporada. Classifica a gente aí. Se você classificar, a gente vai resolver se você continua. Não é certo que ele vai continuar. O Real Madrid não está nessa situação. E o Thiago também tinha muitos problemas de relacionamento. Sim, com vários jogadores, valorizando até jogadores, né? O Vlahovic ficou no banco, o Danilo só está no Flamengo por causa dele, porque ele não queria mais o Danilo, o Flamengo falou e pegou. Senão só viria no meio do ano. Então, assim, o Jorge Jesus, acho que é o nome mais óbvio, ele deseja a seleção. A CBF tem urgência, ela tem que resolver isso rápido. E já falou que paga multa, né, Mauro? Porque o Al Hilal falou que a CBF da multa tem o valor da multa e está disposta a pagar. Acho que essa é a informação mais importante. O desejo dele a gente já sabe que ele quer há muito tempo, né? Ele fala isso, inclusive, a gente sabe disso. Mas a CBF sabe o valor da multa e está disposta a pagar a multa. E outra coisa, a CBF vive um momento um pouco complicado por conta da matéria da revista Piauí. Por causa da fase da seleção brasileira. A fase da seleção brasileira, exatamente. Tem um pacote aí, né? Por causa da arbitragem. A arbitragem também resvala, evidentemente. Então tem vários pontos, muita notícia ruim. Ela precisa de uma notícia boa. E é o quê? Contratar um técnico e botar o cara lá. E o Jorge Jesus, acho que ele tem uma aceitação boa no Brasil. Dos rubro-negros, é evidente, né? A torcida do Flamengo vai torcer para a seleção de novo. Os que estão andando para a seleção vão passar a torcer por causa do português. Eu acho que muita gente que viu o Flamengo jogar muito bem e que quer ver a seleção jogando bem, pensa, esse cara é bom. Treinou um time que eu detesto. Mas, espera aí, ele é bom. Ele pode fazer um trabalho bom na seleção. Eu imagino dessa forma. Porque ele deixou uma imagem muito positiva. As pessoas sabem que ele fez um time jogar como nenhum outro jogou. Ele vira a chave aqui. Ele é o cara que muda o patamar do jogo praticado no Brasil. Eu tenho esse entendimento. Depois do Flamengo, a gente eleva o nível e começa a cobrar mais, a imprensa passa a cobrar mais, há uma preocupação de trazer gente de fora. Uns são ruins, não dão certo, outros são bons, dão certo. Né? Os 3 portugueses ganharam a Libertadores já, né? Por times brasileiros. Alguns são mais fracos, é normal, começa a tentativa, mas a busca por algo novo passou a ser frenética no futebol brasileiro. Então ele é meio divisor de águas. Então acho que ele deve ter uma boa aceitação. Se ele conseguir um bom resultado de cara, ali como foi com o Tite, eu acho que ele tem condições de ir para isso, porque ele é bem melhor que o Dorival, aí ele já conquista tudo e fica com uma situação mais confortável para trabalhar. E a CBF precisa disso, tem que trazer uma notícia boa, né? Até a questão da matéria da Piauí, eles não estão respondendo diretamente, né? Mas estão contra-argumentando um ponto aqui, ali, quando algum repórter pergunta, não, isso aqui não foi bem assim, isso aqui quem pagou foi o Edinaldo e tal. Mas é uma avalanche de coisas que você não consegue resolver isso ali, não consegue passar um pano e limpar aquilo aí. Não tem como. Então, diante disso, a contratação de um cara como o Jorge Jesus pode dar uma amenizada. Tem todo um contexto que eu acho que é importante a gente entender, além de, claro, a questão técnica. Precisa ter um treinador, porque tem 2 jogos e não são fáceis. Equador fora, Equador está à frente do Brasil, o Paraguai que está invicto a 8 jogos, está empatando mais do que ganha, mas não perde. Desde que o Alfaro chegou lá, o time não perdeu. Ganhou do Brasil. E ganhou do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E foi buscar um empate com a Colômbia na última rodada, né? Perdia por 2-0. E foi buscar um empate. Então, esse jogo vai ser no Brasil e o Equador é fora de casa. Então, são 2 jogos que se o Brasil perde os 2, ou perde no Equador, empata com o Paraguai, já, não digo que não vai se classificar, mas já cai na tabela e tudo. Então, tem que ter um outro cara para comandar a seleção. E eu acho também que a questão também da autoridade que ele tem, costuma ter perante os jogadores, como talvez o Ancelotti no estilo dele também tivesse, teria certamente. Também outro ponto importante, a seleção brasileira hoje, eu acho que ela não tem um comandante, é um navio sem um comandante. O técnico estava enfraquecido, né, e caiu,
E não tem uma liderança, um jogador que seja uma liderança real, assim. No Brasil não tem a questão. Uns são jovens, outros não têm essa personalidade. Então você não tem um cara que toma a frente ali, que, sabe, que vai assumir uma postura, ou algumas lideranças. E até o Jorge Jesus pode criar um líder, né? Ele pode criar um. Ele vai ser isso inicialmente, ele vai detectar ali quais podem ser os jogadores que podem ter essa postura, né? Porque são coisas distintas. Às vezes o cara é muito bom jogador, mas não tem essa personalidade de ser uma liderança, tomar a frente. E outros, de repente, não são nem tão bons de bola assim, mas tem essa postura. Eu acho que o Brasil hoje não tem ninguém. Eu não vejo nem o seu Marquinhos, que é o mais experiente. Não vejo com esse perfil assim de uma grande liderança. Até o Vini Júnior, né? Que é o melhor do mundo, mas não tem um perfil de liderança na seleção. Também acho que não. Ele não tem, o Rodrigo não tem, nenhum deles tem. Hoje eu não vejo. Rafinha acabou se protagonizando uma situação negativa pela declaração dele. Foi o contrário, né? Enfim. Então, quem tinha muito esse papel era o Casemiro, né, Mauro? O Casemiro tinha mais. Acabou perdendo um pouco espaço, mas o Rubem Amorim tem colocado ele para jogar. Ele fez um grande clássico no domingo. Traria de volta fácil. Esse é um ponto. Ele jogou muito. Esse é um ponto. Domingo. Um técnico maior, né? Maior do que o Dorival, vai. É o caso do Jesus, seria também, se fosse um outro cara de peso. Tem tamanho e peso para pegar um cara que no Casemiro e falar assim, olha, estou trazendo, estou recuperando e vou bancar. Isso. Sabe? Tem peso para isso. Pode ser um cara importante para mudar um pouco isso aí. O cara com muita vivência, cara, o cara viveu Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Real Madrid ganhando vários títulos. Quando ele saiu da